A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Deus é bom, Deus é misericordioso, tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito grato a Ele pela oportunidade por poder gravar mais um vídeo para o nosso canal. Muito grato a você que tem visto os nossos vídeos, compartilhado, curtido. Muito obrigado. E grato a você que é inscrito, eu oro por vocês aí todos os dias. Todos os dias eu apresento aqueles que são inscritos no nosso canal. E você que ainda não é inscrito, faça parte desse canal, se inscreva, saiba que você é muito bem-vindo. E vamos à mensagem da Palavra de Deus. A palavra de hoje eu quero ler Efésios, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Hoje eu quero aqui, em rápidas palavras, falar um pouquinho sobre a diferença entre estes aqui, olha, que foram comissionados, aqueles que foi dados à igreja pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Falar um pouquinho aqui sobre essas diferenças do apóstolo, profeta, o evangelista e pastores e doutores. A Bíblia é bem clara em dizer que foi ele que deu. Ou seja, este dom que existe dentro da pessoa, ele foi dado pelo próprio Deus. Então ele chamou uns para apóstolos, aquele que pensa sempre na expansão do reino, ele quer abrir novos trabalhos, novos bairros, novas cidades, novas localidades. É aquela visão ampla, a visão do apóstolo, é implantar um trabalho. Depois vem a visão aí do profeta, aquele que tem uma palavra vinda direto de Deus com 3 objetivos: ou é exortação, ou é consolação, ou é edificação. E a palavra também aí, ou a diferença aí do evangelista, que é aquele que sempre está preocupado em ganhar almas, ou seja, trazer pessoas para a igreja, aquele que está sempre tentando buscar, ele quer evangelizar, ele vai sempre transmitir esta palavra. Então são dons e ferramentas indispensáveis na obra de Deus. Depois o pastor gosta de gente, ama gente, cuida de gente. E, por fim, aí, o doutor, ou em algumas versões a Bíblia chama de mestre. Eu quero trazer aqui hoje uma explicação sobre este texto, tentando aqui, de certa forma, simplificar e trazer aí um conhecimento sobre estas diferenças. Eu não estou falando aqui de cargos ou funções. Pode ser um pastor que tem um dom de apóstolo, um pastor que tem o dom de pastor, pastor que tem o dom de evangelista, o dom de profeta, ou mesmo de doutores. E compreendendo aqui essas diferenças, com certeza você terá mais facilidade para compreender e amar o seu pastor, para entender e compreender aqueles obreiros que você está próximo. Ou seja, quando entendemos esse texto aqui, nós compreendemos o trabalho de cada um, seja na igreja onde congregamos, seja nos mais diversos ministérios. Isso evita muito a nossa murmuração quando entendemos estas diferenças entre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. E a minha explicação é da seguinte forma. Eu tenho esse vaso aqui,
que está na minha casa. Por sinal, é um vaso que a minha esposa tem muito ciúme. São 3 aqui, tamanhos diferentes. Mas vamos fazer aqui uma comparação que eu deixe esse vaso cair. O vaso caiu e quebrou. Ou seja, aconteceu o prejuízo, algo desagradável. Então poderia ser o vaso na minha casa, ou poderia também, hoje a maioria das portas são de blindex. Às vezes você fechou a porta diferente, a porta de blindex da tua casa quebrou. Um dia na igreja lá uma criança pegou, criança bem pequenininha, e quebrou uma porta enorme, causou prejuízo para a igreja. Ou às vezes alguém é capaz, eu já vi pregador aí que às vezes por um descuido ele quebra o próprio púlpito onde ele está usando. Ou seja, um copo caiu, acontece algo. Quem é que nunca fez isso? Às vezes até na hora do almoço você está ali e de repente deixa o prato cair e quebra tudo. Então, é um destes acontecimentos que eu quero me referir e eu quero agora mostrar qual seria a reação do apóstolo, a reação do profeta, a reação do evangelista, a reação do pastor e a reação do mestre. Sabe qual seria a reação do apóstolo ao ver você quebrar algo? A reação dele, eu já disse, ela é ampla, ela é de expansão. Então, com certeza, se ele estivesse próximo de você, a reação dele seria de ir buscar, de ir procurar, explorar aí, dar algum jeito, fazer uma campanha, fazer algo aí para lhe ajudar. Ou seja, ele iria buscar. Esta seria, na minha opinião, a reação do apóstolo. E qual seria a reação então do profeta? A reação do profeta, ele não iria sair atrás de nada. Ele iria abrir a boca e nesse caso, como ele usa a palavra de consolação, edificação e exortação, eu acredito que nesse momento seria a exortação. Demorou deixar cair. Demorou acontecer um prejuízo. Por quê? Porque você não tem cuidado. Era aquela palavra de confronto, de exortação. Você deixou cair porque foi um descuido. Ou seja, vai confrontar você. Você causou um prejuízo, você contrariou alguém. Isso poderia ser evitado. É aquela palavra de confronto aí, de exortação, certamente nesse momento. Seria a reação do profeta. Qual seria a reação do evangelista? Se o apóstolo, ele vai buscar, ele pensa em expansão, o evangelista já trouxe muito. Com certeza ele iria procurar aí algo de reserva. Você quebrou esse vaso aí, mas não tem outro de reserva dentro da tua casa? Eu já trouxe muito, eu já ajudei muito, eu já ganhei muitas almas. Então, quando não deu certo, tem alguém aqui que vai dar certo. Ou seja, ao invés de procurar lá fora, ele quer procurar dentro. Seria a reação do evangelista. E qual seria a reação do pastor? Eu já disse que pastor ama gente. Ou seja, aquele que tem um dom de pastor. Talvez o teu pastor tenha dom de profeta. Mas eu estou falando que aquela pessoa, seja ele pastor ou não pastor, mas que tem o dom de pastor. Ele ama gente, compreende gente. Sabe qual seria a reação dele? Lhe dar um abraço. E dizer assim, não se preocupe. Hoje foi você que quebrou, amanhã pode ser eu. Ou pode ser qualquer outra pessoa. Isso pode acontecer em qualquer momento, com qualquer pessoa. Não se preocupe. Estou aqui para lhe ajudar. Eu estou aqui para lhe apoiar. Vamos resolver isso depois. Fica calmo. Acalma teu coração, fica tranquilo. Você não é a primeira nem a última pessoa que se envolve no prejuízo desse aí. Você bateu o carro hoje, aconteceu isso, e tranquilo. Aconteceu, você está bem. Ele vai olhar, você deixou o vaso cair, mas não cortou o dedo. Não, está tudo tranquilo. Se tiver cortado, ele vai, vamos fazer um curativo. Ele está preocupado com você, com seu bem-estar. Seria a reação dele.
E por último, qual seria a reação aí do mestre? Ou em algumas versões, os doutores. Sabe qual é a reação do mestre? É fazer a reconstituição do crime. Por que que isso aconteceu? Aconteceu porque não segurou direito, porque estava a mais de 1 metro de distância do chão. Ou seja, ele vai dar todo o diagnóstico aí do porquê aconteceu. Ele vai, de forma minuciosa, trazer um relatório do porquê, do como aconteceu, e com certeza depois ele vai emitir a sua opinião de como evitar isso no futuro. Essa seria a reação do mestre, do doutor. Então observe que a reação do apóstolo, a reação do profeta, a reação do evangelista, a reação do pastor, a reação do mestre, elas são totalmente diferentes uma da outra. Mas observe isso aqui, olha. Tudo diferente está agora no versículo 2. Foi Deus que fez isso. Fez tudo diferente para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Sabe por que que Deus nos deu líderes, cada um diferente um do outro? Para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Sabe quem está certo aí? Entre o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre? Todos. Foi Deus que fez diferente, reações diferentes, atitudes diferentes, mas é para o nosso bem. Esta é a palavra de hoje. Eu espero poder ter lhe ajudado. Mas se você quer entender mais a diferença, isso aqui é amplo. Então procure ainda mais conhecimento e estudo da palavra de Deus. Entenda essas diferenças e viva em paz com os seus líderes. Os compreenda e saiba que todas essas diferenças é para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. E quando você vê uma igreja que o pastor é assim, o outro é assim, entenda essas diferenças. A cada um Deus deu um dom. Foi Ele que deu. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Que Deus assim nos abençoe e que possamos a cada dia amar a palavra de Deus. Compreender a palavra de Deus e, acima de tudo, sermos obedientes ao que nos ensina a palavra de Deus. Vamos falar com Deus? Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. E nessa oração nós vamos apresentar os líderes, aqueles que têm dedicado as suas vidas aí em favor da obra de Deus. Aqueles que estão cuidando de nós, cuidando de você. Vamos falar com Deus? Maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Nós te adoramos porque tu és o nosso Deus e nós não temos outro Deus além de ti. Te agradecemos porque o Senhor é bom, a tua misericórdia, ela dura para sempre. E hoje, Senhor, nós queremos te agradecer pelo que nos ensina a tua palavra. Foi o Senhor que deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o Senhor sabe que às vezes nós não compreendemos a diferença destes dons, mas hoje, Senhor, olhando para a tua palavra, nós queremos lhe agradecer e pedir a tua bênção, Pai, em favor de cada um daqueles que tem renunciado à sua própria vontade, aqueles, Senhor, que têm renunciado e se dispuseram, estão fazendo a tua obra. Pai, eu apresento a ti o meu pastor, Pai. Abençoa o presidente da nossa convenção, pastor Ibanez Taveira da Silva. Abençoa também o nosso pastor presidente, pastor Paulino Mendes da Silva. E abençoa, Senhor, todos os demais pastores. Eu sei, Pai, que cada um tem uma forma de agir, de reagir,
mas entendemos que isso é para o nosso bem. Meu Deus, eu quero apresentar a Ti todas aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, mas que talvez tenham vivido uma vida de murmuração, por não compreender a reação, a atitude dos seus pastores, dos seus líderes. Meu Deus, nos ajude a entender, para que possamos ser beneficiados através deste aperfeiçoamento, que vem justamente da diferença de cada uma dessas pessoas. Pai, abençoe aqueles que estão fazendo a Tua obra, abençoe aqueles que são ovelhas, que estão sendo pastoreados. Ajude a cada um de nós. É o que nós assim lhe pedimos, gratos e na certeza de sermos atendidos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo, esteja com você, na sua casa e com toda a sua família. Só hoje, mas desde agora e para sempre. Se você crê, diga amém. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.